Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Observe com carinho o que é que Paulo diz em Filipenses 3:19. Acredito que a maioria conhece, mas eu quero ler para vocês. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso aqui é uma palavra dirigida especificamente para a igreja, falando daqueles que não têm Jesus. Aqueles que não têm Jesus vivem preocupados com as coisas terrenas. E eu? E você? E nós? Estamos preocupados com o quê? Quem não tem Deus, olha o que diz aqui. O destino deles, de quem não tem Deus, de quem não tem Jesus, é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Igreja, nesta noite aqui representada, a gente tem que estar pensando, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar com o nosso pensamento em quê? Colossenses capítulo 3. Põe na tela, por favor. Versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vocês estão percebendo como o evangelho é simples? Na teoria. Agora na prática. Eu sei que você está aí preocupado com muita coisa terrena, assim também como eu. Mas a gente deveria seguir os conselhos do Senhor. A gente deveria seguir os conselhos do Senhor. Mas não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, porque nós somos terrenos, estamos na terra. Enquanto estivermos aqui, a gente está envolvido com as coisas terrenas. Agora, o que é a prioridade em nossas vidas? É aqui onde está o detalhe. A prioridade. Por isso que Jesus trabalha conosco, lá em Mateus capítulo 6, que eu quero que você vá para lá agora, para a gente ler e aplicar as nossas vidas nessa noite para o louvor e para a glória do Senhor. Por isso vos digo, palavra de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é que a gente pode mudar na nossa vida? Que domínio a gente tem? A gente não tem domínio nenhum, irmãos. Nós estamos aqui aparentemente seguros, mas já aconteceu e pode acontecer, de repente aparecer um doido aí, um louco, com uma arma na mão e fazer uma série de besteiras, com todos nós que estamos aqui, ou com uma grande parte. Já aconteceu e pode acontecer, de pessoas estarem reunidas em um determinado lugar e de repente acontecer um terremoto ou alguma coisa, aquele prédio cair e a maioria ou quase todos morrerem. Que segurança nós temos aqui nesse mundo? É por isso que Jesus diz, não andeis ansioso. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Nossa vida, ela está guardada. Amém? Nossa vida está nas mãos de Deus. E ninguém pode tocar conosco. A gente sabe disso. Nem o inimigo pode tocar em nós. Está lá. 1 João capítulo 5, versículo 18, eu vou pedir que coloque na tela. Isso é uma verdade absoluta. Isso é para quem crê. Isso é para quem acredita na Bíblia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Pedro revela que ele fica ao nosso derredor. Fica ao nosso derredor. Preparando seta, preparando a armadilha. E se a gente não vigiar, a gente pode cair, mas ele não pode tocar na gente. Ele só toca se Papai do Céu autorizar. Ele só toca com a permissão de Deus. Só tocou em Jó porque Deus permitiu. Só tocou nos bens de Jó porque Deus permitiu. Só tocou na família de Jó porque Deus permitiu. Se Deus não permitir, nada pode acontecer conosco.
É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meu irmão, minha irmã, se você entregou a sua vida a Jesus, você não pode e não deve negligenciar com a sua vida. Você deve procurar trabalhar, viver, cuidar da sua vida, normalmente como todo mundo cuida, mas sabendo que tem um ser superior, absoluto, o Senhor da glória, cuidando de você, abrindo as portas para você, fazendo por onde as coisas aconteçam para a glória e para a honra do nome dEle. É por isso que a gente necessita orar constantemente. Acordou, ora, coloca nas mãos de Deus, vai dormir, ora, coloca nas mãos de Deus. É importante a gente saber disso, é a dependência dEle. Senhor, eu não sei porquê. Senhor, eu não entendo porquê. Mas tu sabe. Eu sei que tu sabe. Eu sei que tu sabe. É como disse Jó: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Amém? E aqui eu quero aproveitar essa noite mais uma vez. De vez em quando eu falo sobre isso. Eu vou falar de novo hoje. Versículo 26. Observai as aves do céu. Observai as aves da onde? Eu quero ouvir de vocês direito. Observai as aves. Será que você tem alguma ave numa gaiola em casa? Se você tiver alguma ave numa gaiola em casa, eu vou pedir para mudar o versículo. Observai as aves da gaiola. Porque as aves não foram feitas para viver em gaiola. As aves, elas são do céu. Elas vivem voando. Elas são livres. Elas foram criadas para viver voando nos céus. Elas não foram criadas para viver presa. E observe que para poder colocar elas numa gaiola, é preciso fazer alguma coisa que ela seja presa. Elas não nascem, por Deus determinado, presas. Elas foram criadas para viver nos céus. E Jesus aqui relata claramente: observai as aves do céu. Se você tem ave em casa presa numa gaiola, você está contrariando a natureza. E é bom você saber que a gente peca contra a natureza também. A gente peca contra Deus, a gente peca contra a natureza, a gente peca contra o próximo e a gente peca contra nós mesmos. É importante você saber disso. Pense, quando sair daqui, se você tem em casa alguma ave presa numa gaiola, fale com Deus, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo e diga: ó Deus, ó Pai, é verdade que as gaiolas foram, que as aves foram criadas para viver nos céus? Ó Jesus, é verdade, Senhor, que as aves foram criadas para viver nos céus? Ó Espírito Santo, é verdade? Você talvez não tenha nem coragem de orar. Você talvez não tenha nem coragem de orar nesse sentido, porque você sabe. Você sabe. Talvez não soubesse antes, mas você agora está percebendo que Jesus disse: observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Amém? E a gente observa as aves, elas voam para lá, voam para cá, elas cantam, elas fazem um show, um espetáculo, e elas não morrem de fome. Elas não morrem de fome. Porque Deus disse que as sustenta. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? E por que você se preocupa com a sua vida? Se você vale muito mais do que uma ave, Jesus disse: contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?